Olá, bom dia a todos e todas. Eu sou a professora Luciana e, primeiramente, gostaria de agradecer a organização desse evento para poder colaborar com um pouco do meu conhecimento. Eu sou a professora Luciana, sou farmacêutica e professora na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E hoje eu vou apresentar a palestra intitulada Compostos Bioativos Presentes no Alecrim, Rosmarinus officinalis, Perspectivas de Uso em Diferentes Áreas. Bem, as plantas medicinais têm sido utilizadas em todo o mundo, desempenhando um papel importante no tratamento de doenças humanas e animais. Mais recentemente, a maioria das drogas modernas foi desenvolvida a partir de compostos de plantas medicinais com base em seus usos e aplicações etnofarmacológicas. O papel dos produtos naturais no desenvolvimento de fármacos vem aumentando, não apenas quando os compostos bioativos são usados diretamente como agentes terapêuticos, mas também quando são usados como matéria-prima para a síntese de fármacos ou como modelo para novos compostos biologicamente ativos. No entanto, validar e usar plantas como fitofármaco requer muita pesquisa básica e muita pesquisa aplicada, né? Com a finalidade de colocar esse recurso no mesmo nível de importância de produtos farmacêuticos convencionais. Então, é um desafio as aplicações farmacológicas, o isolamento desses compostos bioativos, né? E esses agentes terapêuticos como modelo para novos compostos biologicamente ativos. A família Laminácea é uma das maiores e mais distintas famílias de flores, né, a qual o alecrim pertence. Inclui cerca de 236 gêneros e 7.200 espécies em todo o mundo, e é conhecida principalmente pelos seus óleos essenciais biologicamente ativos, comuns a muitos membros dessa família. Suas ervas ornamentais e culinárias, como manjericão, lavanda, hortelã, alecrim, a sálvia e o tomilho. Vários estudos relatam a presença de uma grande variedade de compostos como terpenos, iridóides, flavonoides, compostos fenólicos em plantas dessa família. A família Laminácea inclui espécies de plantas que contêm grandes quantidades de ácidos fenólicos, como ácido rosmarínico, que possui ação antibacteriana, antiviral, antioxidante e anti-inflamatória. Muitas espécies dessa família têm sido objeto de estudos experimentais, né, confirmando a eficácia de suas aplicações tradicionais. O timo SPP, conhecido como tomilho, por exemplo, tem atividade antibacteriana devido à presença de timol e pode ser usado até mesmo como desinfetante. O óleo de lavanda, que é bastante conhecido, contém compostos terpênicos e pode ser utilizado no tratamento da caspa e crescimento do cabelo, além de possuir propriedades antimicrobianas, antivirais e antifúngicas. A Rosmarinus officinalis L, que é mais conhecida como alecrim, é uma planta medicinal nativa da região mediterrânea da Europa e cultivada em quase todos os países de clima tropical. Além da finalidade terapêutica, é comumente utilizada como condimento e conservante de alimentos. No Brasil, pode ser encontrado em quintais residenciais, herbanários, na forma in natura e na seca moída. Além de alecrim, ele também pode ser conhecido como alecrim de cheiro, alecrim das hortas, alecrim da casa, alecrim comum, alecrim verdadeiro e até mesmo como rosmaninho. No Brasil, um dos temperos mais utilizados é o alecrim, né? Que já era bem conhecido pelos antigos gregos, que afirmavam que a erva conforta o cérebro, aguça a compreensão, restaura a memória perdida e desperta a mente. Acredita-se que o cheiro aromático dessa planta, que é um cheiro bem gostoso, né, tem efeitos benéficos para o organismo. Um estudo que mediu as ondas cerebrais de voluntários foi capaz de comparar as mudanças de humor e desempenho relacionados principalmente aos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse do nosso organismo, né? Demonstrando que aromas agradáveis, como o do alecrim, são capazes de modular esse humor, né? Nos últimos 12 anos, fazendo uma busca, né, no Science Direct, usando a palavra Rosmarinus officinalis, nós encontramos uma grande variedade de artigos, né, sobre o assunto, colocando simplesmente Rosmarinus officinalis L. E aí, entre os anos de 2010 e 2022, a gente observa que houve uma clara tendência, né, no aumento de número de artigos sobre o alecrim. A cada ano, esse número tende a aumentar,
né, conforme mostra essa curva, afirmando, né, e comprovando os efeitos benéficos e o quanto essa planta pode ser bastante utilizada. Para obter os compostos biologicamente ativos do alecrim, é necessário obter os extratos da planta e o óleo essencial e realizar uma caracterização fitoquímica. Os métodos de extração são aplicados às porções mais ativas da planta, né, como as folhas, raízes, caules ou flores, usando solventes seletivos e procedimentos padrão descritos na literatura. Essas técnicas resultam, né, em misturas complexas nas formas líquida e semissólida ou após a remoção do solvente, obtendo a forma de pó seco. Os estudos qualitativos e quantitativos dos compostos isolados de plantas dependem muito de uma adequada escolha do método de extração, que vai desempenhar um papel crucial na obtenção de resultados satisfatórios. Existem métodos clássicos de extração, como a extração por Soxhler, né, a maceração, decocção e infusão, e existem outros métodos ditos mais modernos, como a extração por fluido supercrítico e outros tipos de extração. Os métodos de extração mais usados para obter os compostos bioativos do alecrim são a maceração, a hidrodestilação e a destilação por Soxhler e a extração por fluido supercrítico. A maioria dos fatores, né, que afetam o processo de extração estão relacionados às propriedades da planta, o solvente aplicado, a temperatura, a pressão e o tempo de extração. Nessa figura, nós podemos observar que o alecrim, né, possui uma grande variedade de compostos bioativos, né, principalmente os polifenóis, como a pigenina, diosmina, luteolina, os ácidos fenólicos, especialmente o ácido rosmarínico, o ácido clorogênico, o ácido cafeico, e terpenos, que são geralmente presentes nos óleos essenciais, né, o epirosmanol, o carnosol, o ácido carnósico, o carnosol e ácido carnósico, que são muito citados na literatura, o ácido sólico e o ácido oleanólico. Bem, os óleos essenciais, eles são misturas complexas, né, que contêm centenas de compostos voláteis, como monoterpenos, sesquiterpenos, compostos aromáticos e outros derivados. O óleo essencial do alecrim é obtido por destilação a vapor das folhas, com rendimento de até 2,5%, é incolor, pode variar de incolor a amarelo claro, insolúvel em água e com aroma característico de cânfora. Os principais constituintes do óleo essencial de alecrim são a cânfora, 1,8-cineol, o alfa-pineno, o borneol, o canfeno, o beta-pineno e limoneno. E esses compostos vão variar de acordo com o estado vegetativo, né? E de acordo também com as condições bioclimáticas que essa planta foi submetida. Em relação ao extrato, os principais fitoquímicos presentes são o ácido rosmarínico, cânfora, ácido sólico, ácido betulínico, ácido carnósico e carnosol. Os polifenóis, eles são compostos químicos antioxidantes e principais responsáveis pela coloração dos frutos, os quais são classificados como ácidos fenólicos, flavonoides e não flavonoides. Além de suas propriedades antioxidantes, eles também têm um papel muito importante na defesa da planta, contra herbívoros, patógenos, predadores, né? E por isso eles têm uma aplicação no controle de agentes infecciosos em humanos. Em relação aos compostos mais estudados e as suas atividades biológicas, o potencial farmacológico tem sido descrito claramente para o ácido carnósico e para o ácido carnósico e para o óleo essencial em si. E aí, falando um pouquinho sobre as atividades que são descritas na literatura, né, nós podemos citar que o alecrim não é somente utilizado
na culinária, principalmente para realçar sabores, mas também na área medicinal, sendo uma planta muito medicinal muito apreciada para prevenir e curar constipações, reumatismo, dores musculares e juntas. É hoje uma das fontes mais populares de compostos bioativos naturais e, de fato, essa planta exerce uma atividade farmacológica antibacteriana e é, hoje em dia, um das fontes mais populares de compostos bioativos naturais. E realmente essa planta exerce várias atividades farmacológicas, como antibacteriana, antidiabética, anti-inflamatória, antitumoral, antioxidante e entre outras. Listando as atividades que são encontradas, nós podemos citar que a composição da dieta humana pode influenciar o risco de câncer e seus componentes podem exercer influência positiva ou influência negativa. Sendo a quimioprevenção o controle a quimioprevenção é o controle farmacológico de longo prazo sobre o risco de câncer. Várias plantas, juntamente com seus compostos, têm sido investigadas por seu potencial antitumoral. Cerca de 70% das drogas utilizadas no tratamento do câncer derivam de produtos naturais. Como descrito anteriormente, o alecrim é conhecido por exercer atividade antioxidante, inibindo a genotoxicidade de algumas células, e além de proteger de agentes cancerígenos ou tóxicos também. Os polifenóis que são presentes no alecrim são capazes de modular o crescimento e a diferenciação celular e assim interferir no desenvolvimento e progressão do tumor. Como o alecrim é rico em compostos fenólicos, muitos estudos têm sido direcionados para atividade antitumoral. Algumas células têm sido mais estudadas, como câncer de mama, melanoma, câncer de colo, carcinoma hepático e leucemia, são as linhagens celulares mais encontradas. E são muito encontrados os estudos avaliando a citotoxicidade do carnosol e do ácido carnótico para a linhagem cancerígena humana de diferentes linhagens. Esses estudos relatam uma diminuição da viabilidade celular utilizando o ácido carnósico de forma dose dependente, incluindo células tumorais, e sugerindo que esse composto tem uma abordagem, sugerindo esse composto como uma abordagem antitumoral complementar. A partir desses experimentos em vivo, o ácido carnósico e seus derivados mostraram-se eficazes na prevenção de lesões gástricas no modelo de lesão gástrica induzida por ácido clorídrico e etanol em camundongos. Além disso, o tratamento com extrato de alecrim em ratos sugeriu uma ação quimiopreventiva. A atividade antioxidante também é bastante descrita, né? Os antioxidantes naturais das plantas têm cada vez mais importância, não só na área nutricional de alimentos, na preservação de alimentos e estabilidade, mas também na medicina preventiva. A família laminácea tem sido foco de pesquisas em compostos antioxidantes devido ao seu alto teor de polifenóis. Da mesma forma, as folhas de alecrim são comumente usadas como condimento para aromatizar alimento e como fonte de compostos antioxidantes empregados na conservação desses alimentos. Os antioxidantes, eles desempenham um papel importante na prevenção e tratamento de doenças associadas ao dano oxidativo, incluindo câncer, doenças cardiovasculares e neurodegenerativas. As espécies reativas de oxigênio, incluindo hidrogênio, peróxido de hidrogênio e radicais livres, como ônio superóxido, radical hidroxila, são inevitavelmente produzidos nos organismos vivos, resultante de processo metabólico ou de fonte externa. A exposição contínua a esses radicais livres em sistemas biológicos pode causar danos funcionais e estruturais, envelhecimento e morte celular. Vários estudos foram revisados quanto à atividade antioxidante dos principais compostos isolados do alecrim, nomeadamente como ácido carnósico, rosmanol, o ácido rosmarínico, ácido oleanólico e ácido ursólico. Usando o reagente DPPH, que é um reagente clássico, né, de uso para determinação de ação antioxidante, podem ser validados, né, esses ensaios podem validar esses compostos bioativos, quanto esse reagente pode validar os compostos bioativos quanto à sua atividade antioxidante. Já os estudos em vivo
mostram, né, alguns resultados experimentais, principalmente com óleo essencial e com ácido carnósico. Esses estudos já foram realizados em ratos e avaliaram a atividade da catalase, glutationa peroxidase, superóxido dismutase e óxido nítrico sintase, bem como a peroxidação lipídica e espécies reativas de oxigênio em tecidos cerebrais e cardíacos após suplementação da dieta com óleo essencial de alecrim. E nesses estudos mostraram uma diminuição, do estresse oxidativo, uma vez que o alecrim dietético tem potencial de extinguir radicais livres, inibir a peroxidação lipídica e melhorar o status antioxidante. Outra ação bastante descrita também é a atividade anti-infecciosa. A maioria das plantas produz esses metabólitos secundários antimicrobianos, seja em seu curso normal de crescimento e desenvolvimento ou em resposta a algum estresse ou ataque de patógeno. O uso de óleos essenciais representa uma nova forma de diminuir a proliferação desses micro-organismos. O alecrim é amplamente utilizado, seja como conservante em alimentos, né? E é conhecido também pela sua poderosa atividade antibacteriana. O uso crescente de antibióticos na medicina, na agricultura e na pecuária tem contribuído, em grande parte, para o aumento de micro-organismos resistentes a múltiplas drogas. E a resistência antimicrobiana é uma preocupação global de saúde pública e os pesquisadores têm se engajado cada vez mais na área em busca de novos bioativos antimicrobianos eficazes. Além das propriedades antibacterianas, os óleos essenciais também possuem atividade inseticida, antiparasitária, antifúngica, que são importantes para o controle de doenças humanas de origem microbiana. Desde a década de 90, o óleo essencial de alecrim vem apresentado grande atividade antimicrobiana. A atividade antimicrobiana do óleo foi superior quando comparada aos compostos isolados 1,8-cineol e alfa-pineno. Alguns estudos experimentais in vitro relativos à concentração bactericida mínima relataram que existe um possível efeito sinérgico entre os compostos antimicrobianos e o óleo essencial do alecrim. E esses estudos foram realizados testando o ácido carnósico, o carnosol, o ácido rosmarínico, o ácido oleanólico, o ácido sólico e o óleo essencial contra bactérias gram-positivas e 3 bactérias gram-negativas e também 2 fungos. Todos os ensaios relataram a atividade antibacteriana e antifúngica bastante pronunciada para o óleo essencial. Além disso, o ácido carnósico mostra atividade antiviral contra o vírus sincicial respiratório humano, que é o vírus responsável pela maioria dos casos de infecções do trato respiratório inferior em crianças. A atividade anti-inflamatória também é bastante descrita, né? E por fim, aqui descrevendo essa atividade para o alecrim, dentre tantas outras atividades que são descritas. As plantas também são uma boa fonte de agentes anti-inflamatórios e a busca contínua por esses novos compostos, principalmente de plantas com efeitos farmacológicos, representa um enorme potencial farmacêutico. Controlar a liberação de mediadores no processo inflamatório é o principal objetivo dos anti-inflamatórios, né? E a dor e a inflamação estão relacionadas com a cicatrização de feridas, produção de radicais livres, que podem prolongar o processo de inflamação. A resposta, a resposta inflamatória e o dano oxidativo são 2 fatores principais que podem induzir doenças cardiovasculares e neurodegenerativas. No entanto, polifenóis de algumas plantas são comprovados, né, que são capazes de reduzir esses problemas. Na medicina popular, o alecrim é conhecido por suas propriedades terapêuticas contra dores abdominais e para tratamento de doenças inflamatórias respiratórias, até mesmo como a asma. Em alguns estágios pré-clínicos, o óleo de alecrim tem sido usado topicamente para dores musculares e reumáticas, avaliados por meio do teste de pleuresia induzida por carragenina e edema de pata induzido por carragenina também em ratos.
Esses estudos sugeriram que o óleo essencial pode diminuir notavelmente o edema induzido entre 1 e 4 horas e reduzir significativamente o volume do exudado pleural, apresentando então efeito anti-inflamatório e antinociceptivo. Esses estudos relataram, né, as atividades anti-inflamatória e analgésica do óleo essencial e terpenos biologicamente ativos, como ácido carnósico, carnosol, ácido ursólico, ácido betulínico, bem como o ácido rosmarínico, rosmanol e o ácido oleanólico. De fato, foi relatado que eles têm atividade antinociceptiva e que cada triterpeno individual mostrou uma potência semelhante à observada com o cetoprolaco, que é um medicamento anti-inflamatório não esteroide com potencial ação analgésica. Mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer apresentar um pouco sobre o potencial terapêutico dos bioativos de alecrim. Eu fico à disposição caso eu tenha alguma dúvida, e fica aqui o meu e-mail. Muito obrigada.